Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas. E são eles, Flamengo, Fluminense, Vasco e o Botafogo. E no vídeo de hoje irei falar sobre o Glorioso. Isso porque logo mais terá a partida de volta das quartas de finais, né, contra o Defensa e Justiça, que vai enfrentar o Botafogo, evidentemente. Então no vídeo de hoje irei falar de salário de jogador que chegou. Vou falar sobre uma contratação também que foi, enfim, anunciada depois de muito tempo de especulação e muitos trâmites, né, burocráticos para essa contratação ser concluída. Tem outros dois jogadores que já estão no elenco e que devem realmente ser comprados. Um jogador que virou pai, mais um jogador pai, né? Eu venho falando isso quase que todo o vídeo. Já teve pai no jogador pai no Fluminense, no Vasco, agora no Botafogo também. Vamos ver se vai ter algum no Flamengo. E vou falar também sobre convocação na seleção brasileira, que teve um atleta do Botafogo enfim convocado. Todo mundo já queria muito ele na seleção, mas o atleta foi cortado e aí ele vai ser o substituto pro Fernando Diniz, tá? Isso já tá 100% sacramentado. E um jogador que pode estar de saída do Botafogo, eu acho muito pouco provável, mas que tem proposta na mesa do Glorioso, tá bom? Antes de tudo isso, já espero que você curta o vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque isso vai me ajudar bastante aqui e aí eu vou ter mais ou menos um feedback do que eu tô conseguindo produzir para vocês, se vocês estão realmente gostando, o que eu posso melhorar e tô aqui para isso, tá bom? Sem mais enrolações, vamos começar falando então das notícias que são mais frias ao meu ponto de ver. O salário do Diego Costa, que é o maior do elenco, cerca de 1,5 milhão por mês. Lembrando que o Diego Costa fechou até o meio do ano que vem, até tem uma questão de poder prolongar esse contrato, mas foi emergencial, né? O Botafogo não estava planejando fazer essa contratação, mas tinha verba, precisou, contratou. Ele chegou muito bem, fez 2 gols na última partida também, então foi um ponto a se destacar muito bem dessa diretoria. Outros jogadores que devem ganhar um dinheirinho aí, devem gastar um dinheiro do Botafogo, é o Di Plácido e o Luiz Henrique, além do Bastos. O Bastos é o angolano, que já jogou pelo futebol italiano, estava no futebol árabe, é um zagueiro muito experiente que chega para ser reserva, né? Ele realmente foi contratado há muito tempo já, cerca de 20 dias, já tinha essa certeza, mas apenas ontem o Botafogo anunciou em suas redes sociais. Isso porque teve todo um trâmite burocrático, principalmente com a Angola, de conseguir seu passaporte, porque tinha que estar tudo certo, tudo documentado para conseguir um passaporte para ele aqui para o Brasil, tá? Tem 31 anos o zagueiro, chega para ser reserva de luxo e suprir a saída do Segovão, né? Do Luiz Segovia, que chegou aqui com status de possível titular, não ganhou muitas oportunidades, foi para o clube da Bélgica de John Textor, abriu essa vaga e o Bastos chegou. O Bastos estava livre de contrato e por isso, mesmo com a janela de transferências fechada, ele pôde ser contratado pelo Botafogo, tá bom? Então é um jogador banco de luxo, ao meu ver. Não deve brigar por posição, não. E a camisa que ele deve usar é do Joel Carli, a camisa 3, mas também não foi confirmada ainda, tá? O contrato dele é até o final do ano que vem, ou seja, até o final de 2024. Agora, dois jogadores que estão no elenco, como eu já havia dito, Luiz Henrique e Di Plácido. O Luiz Henrique tem uma cláusula, uma opção de compra avaliada em 7,5 milhões de euros. E o Botafogo planeja comprar o jogador com esse valor, tá bom? Para quem não lembra, esse valor era visto como muito alto, principalmente pelo Botafogo e pelo Flamengo, que brigou pela contratação. O Flamengo chegou a abrir mão, muito se especulou num possível balão que o Botafogo deu, mas fato é que o Botafogo agora vê o menino que é cria da base jogando muita bola e o investimento chega a ser até aspas barato, tá bom? E outro jogador que já falou que quer ficar bastante no Botafogo é esse atleta aqui. Vou até botar na tela alguns lances dele, ainda mais de bastidores. É o Di Plácido. E aí, quando ele foi contratado, não saiu o valor, saiu que tinha a opção de venda, né, do Lanús, mas não saiu o valor. E aí esse valor está avaliado em 1,8 milhões de euros. Só para lembrar aqui rapidinho,
O reserva dele que foi contratado, que é o Matheus Ponte, ele foi contratado por 2 milhões de dólares. Claro, mais novo, teve passagem pela sua seleção nacional, né, na base, foi campeão mundial na base, então se valorizou. Mas, de qualquer forma, o Di Plácido é um titular absoluto, agrega muito no elenco e também deve ser outro gasto que a diretoria do Botafogo venha a fazer, principalmente nesse final de ano, para manter a base do time, tá bom? E sobre manter a base do time, tem um jogador que recebeu proposta. Não vou nem falar que tá de saída. Recebeu proposta. O Al Reda, da Arábia Saudita, acenou ao Botafogo com uma proposta de 3 milhões de euros para o quem? Volante Marlon Freitas. Uma proposta totalmente irrisória, o Botafogo não vai liberar por esse valor, mas já é o início de times árabes, ou daqui a pouco asiáticos também, verem o futebol do Botafogo e quererem contratar esses jogadores, tá bom? Então é bom ficar de olho quanto a isso. Agora sobre alguns fatos curiosos, tá? O Gabriel Pires, que voltou de lesão muito bem, fazendo gol e dando assistência, teve também a sua filha. E aí ele voltou de lesão, já fez gol, já deu assistência. Então tá numa ótima fase, tanto dentro de campo, tanto fora de campo. Depois de uma lesão que até deixou ele um bom tempo fora de campo. Teve que treinar muito tempo em separado. Enfim, vou até deixar mais uma vez aqui que seja tudo bem, com muita saúde e muito abençoada, tá bom? Agora, vou mudar de assunto mais uma vez e vou falar sobre os ingressos no Newton. Isso porque no Campeonato Brasileiro já são 6 jogos do Botafogo com ingressos esgotados. Não vou conseguir lembrar de cabeça todos os jogos, mas teve o jogo contra o Internacional, contra o Vasco, contra o Grêmio, contra o Bragantino, contra o Flamengo e contra o Bahia. Eu tô certo? Eu acho que sim, só fiquei com dúvida contra o Grêmio, mas eu acho que é isso mesmo. Então todos esses ingressos já foram vendidos. E o jogo que ainda não aconteceu, Flamengo e Botafogo, é o próximo jogo do Botafogo. Vai ser no Newton, obviamente. E o Flamengo também já conseguiu esgotar seus ingressos como visitante, tá? Eu vi até alguns botafoguenses comprando no setor visitante para ficar com menos gente. Mas fato é que todos os ingressos já foram vendidos, tá? Então, mais um espetáculo da torcida do Botafogo. O movimento Ninguém Ama Como a Gente no Twitter já está se mobilizando para fazer mais mosaicos. Então, há de se esperar uma grande festa também contra o Flamengo, tá? E o Flamengo que vê esse jogo como uma possível final, mas ao meu ver, não tem final nenhuma. São mais de 15 pontos de diferença, se eu não me engano, entre Flamengo e Botafogo no Campeonato Brasileiro. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o jogo que vai acontecer daqui a pouquinho. Eu ainda não tenho a escalação do Botafogo, mas ao que tudo indica, o time vai ser misto com uma super base titular. O Eduardo e o Tietê não foram nem sequer relacionados para a partida e serão poupados. Com isso, o Gatito deve continuar jogando Copa, o Di Plácido retorna ao time, o Marçal retorna ao time, Cuesta e Adrielson fecham a zaga. Já na dupla de volante, será com Gabriel Pires e com Marlon Freitas. No meia, vai ser com Lucas Fernandes. E aí, no ataque, sim, que deve ter algumas alterações. O Victor Sá, perdão, não está relacionado, o Tietchan está relacionado, mas deve ser poupado também. Já na direita, vai ficar com o Diego Hernandes. Na esquerda, o próprio Luiz Henrique. E no ataque, o Diego Costa, tá? Diego Costa que vive grande fase. O Tietchan, como eu havia dito, é um dos jogadores que mais joga também com o Bruno Lage, então ele foi relacionado, mas deve ser poupado. Eu vou até botar aqui na tela qual vai ser a escalação de fato, porque quando eu postar esse vídeo já deve ter saído, e aí a gente vai ver se eu acertei ou não, tá? Mas fato é que o time do Botafogo tô até com medo de falar, tende a ser muito mais o time titular na Copa Sul-Americana rumo às semifinais da competição, tá bom? O Botafogo que teve problemas para chegar até Buenos Aires, aqui no Rio mesmo, estava a caminho do aeroporto e alguns torcedores do Fluminense tacaram pedras no ônibus do Botafogo. O Carlos Alberto chegou a ser atingido, mas não sofreu nada mais grave e segue. Vou deixar o vídeo aqui também do que aconteceu, tem a cara do torcedor, então medidas devem ser tomadas, tá bom? Enfim, muito triste tudo isso que acontece dentro e fora de campo.
E a gente viu uma notícia hoje do Vasco também, que eu vou comentar até na sexta-feira. É deprimente, tá? Mas essas foram as informações para a partida, tá? E agora eu vou falar de duas notícias muito boas pro time do Botafogo. A primeira é que 60 mil torcedores foram atingidos no programa de sócio-torcedor do Botafogo. Então é uma marca muito, muito expressiva do que está acontecendo nesse ano com o Botafogo, tá bom? E outra coisa é que o Lucas Perry fez 50 jogos pelo Glorioso, uma marca expressiva também, é uma marca muito especial para ele, e que hoje Lucas Perry foi convocado para a seleção brasileira. Muitos já pediam a convocação antes mesmo da primeira coletiva, né, de imprensa, mas ele não foi chamado de primeira. O Bento se machucou pelo Atlético Paranaense, foi cortado da seleção e o Lucas Perry vai integrar esse elenco aí recheado de Fernando Diniz, que também perdeu o Vinícius Júnior por lesão e não vai contar com o Paquetá por todo o esquema ali que está acontecendo na vida dele. Enfim, outro desfalque para a seleção brasileira. Mas essas foram as informações do Botafogo, que daqui a pouquinho vai jogar. Espero que ele se classifique na Sul-Americana, siga bem forte. Uma equipe na Sul-Americana, o Botafogo está no 1-1 com a Defesa e Justiça, vai jogar fora de casa, mas tende a conseguir jogar melhor, porque vai ter um time base melhor do que vinha tendo na Sul-Americana, tá bom? O Botafogo tá invicto na Sul-Americana e tá invicto a 18 jogos também, sim, juntando todas as competições. Na Sul-Americana são 11 jogos, 7 empates e 4 vitórias. Números fracos, mas se a gente parar para pensar, sempre com um time mais alternativo. Já o Defensa e Justiça, como já havia dito no último vídeo, perdeu o primeiro jogo, venceu os outros 5 da fase de grupos, venceu outros 2 nas oitavas, não passou pelos playoffs, não precisou, e empatou com o Botafogo. Ou seja, já são 8 jogos de invencibilidade só na competição sul-americana com 7 vitórias. Um jogo difícil, mas que tem tudo para o Botafogo conseguir essa classificação se jogar como joga no Brasileirão, tá bom? Essas foram as informações do Botafogo para você. Espero que você tenha gostado bastante. Então já peço mais uma vez seu like, comentário para compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!